Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre um livro que eu li recentemente, esse aqui, que chama O Mínimo sobre Maternidade. É um livro que eu já, li duas vezes, é um livro rápido de ler, ele tem 145 páginas, mas é bem pequeno, a gente lê assim, e ele é tão bom de ler que você lê e quer reler, e tem que estar sempre relendo para a gente não esquecer. E ele é de uma riqueza, que eu vou tentar trazer o máximo aqui para vocês, mas de uma riqueza que só lendo mesmo para você sentir e conseguir, né, abstrair mais. Eu não consigo nem passar tudo que ele transmite, não consigo. Indico que vocês leiam esse livro. Ele tá aqui, ele tá assim no top 10 para mim. E antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Esse livro eu tenho, né, acredito que às vezes quem gosta de ler assim como eu, tem aquela lista de desejos, né, os livros que ficam ali no carrinho para, né, quando der certo a gente comprar. E esse livro, ele foi um presente de Deus para mim. E eu também tenho outra coisa, eu amo ler, mas tem vários livros até antes de comprar esse que às vezes estão até nem tirei da embalagem. Amo tirar livros da embalagem, mas tem uns que eu deixo para um momento assim que eu sinto que eu deveria ler aquele livro no momento. Então esse livro eu considero um presente de Deus para mim. Ele chegou na hora certa. Eu já havia visto a autora, né, divulgá-lo. Eu sigo ela na rede social, né, no Instagram dela. É de uma riqueza. Eu admiro tanto ela. Ela chama Cássia Kayamura. Ela é mãe de 7 no Japão. E ela, assim, traz conteúdo riquíssimo sobre maternidade, família. Eu admiro como ela se dedica, né? Eu aprendo muito com ela, como ela se dedica à família, à maternidade. Então, ela escreveu esse livro e ele estava, né, na minha lista de desejos há muito tempo. Eu sentia vontade de comprar ele, mas eu deixava para depois. Então, quem não sabe também, às vezes é o primeiro vídeo que você está assistindo meu, recentemente, assim, há uns 7 meses, eu saí do emprego formal, trabalhava fora, para me dedicar à minha família, né? Então, para cuidar da minha casa, da minha família e do meu filho. Eu tenho um filho pequeno, então eu queria me dedicar a ele. E esses assuntos têm tocado muito. Então, eu tenho lido bastante sobre maternidade, né? E eu senti que quanto mais próximo de Deus, eu também tenho tentado, né, me aproximar muito mais de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais vontade eu sinto de aprender, de me dedicar à minha família, de cuidar deles. Ainda tenho muito, muito que aprender. Mas cada dia eu agradeço a Deus essa oportunidade, esse privilégio de poder, né, cuidar dos meus. Então, algum tempo, né, eu sempre deixava ele para depois, e algum tempo depois estava tendo uma promoção de livros, e para ajudar uma família, né, que estava precisando, e eles têm uma livraria, e eu pedi pelo título, eu nem me atentei à autora. Por isso que eu considero um presente de Deus. Eu pedi, falei, nossa, título bom, e nem, né, pedi vários livros, né, alguns outros livros, e eu não olhei, assim, quem que era muito a autora dos livros que eu estava pedindo, não, só fui pedindo pelo título que eu gostava. E quando chegou, foi uma surpresa para mim, né? É uma alegria saber que era um dos que eu queria. Então eu comecei por ele. Eu tenho os outros que eu ainda nem li. E esse aqui eu já li 2 vezes praticamente. Eu li e reli para poder anotar algumas, né? Eu li ele primeiro, depois eu reli para poder fazer algumas anotações para trazer o vídeo. Para trazer para o vídeo, né? Porque eu fiquei tão assim, tão tocada, foi tão bom para mim que eu falei, eu quero compartilhar um pouquinho. Eu cheguei a marcar ela, ela repostou, fiquei muito feliz porque é uma pessoa que eu admiro muito e eu fiquei encantada com esse livro e eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês então. Ela nos diz assim, como o próprio nome diz, né, o mínimo sobre maternidade, mas não é só para as mães, né, para todos os cuidadores, avós, tias, né, todas as pessoas que têm interesse pelo assunto, que ainda vão ser mães, ou todos que gostarem, eu recomendo a leitura desse livro. E ele fala o mínimo que a gente precisa saber. E ele inicia assim, que a maternidade não é um chamado para algumas mulheres, mas para todas. Então a gente se pergunta, mas como assim, né? Como assim um chamado para todas e não para algumas? É um chamado porque a humanidade, ela passa pelo ventre materno, né? Não há um único ser humano vivo que não tenha passado pelo, né, se abrigado no útero de uma mãe. Então todos nós que estamos vivos passamos pelo útero, por uma mãe. Não tem outra.
E mesmo quem não pode ter filhos, né, por vários motivos, existem as mães espirituais, né? Assim como tem os padres que são pais espirituais, tem as mães espirituais também, né? Então toda a maternidade é para todas as mulheres. E o livro me chamou a atenção desde a primeira página, eu fiquei encantada com a dedicatória. E aqui eu vou fazer contar um segredo para vocês, algo que eu desejo do fundo do meu coração. Eu amo ler, mas um dia, com a graça de Deus, eu quero poder também ter o meu próprio livro e escrever. E eu fiquei encantada como ela se dedicou, né? Fez uma dedicatória para a mãe dela. É uma das mais lindas que eu já vi até hoje. Muito linda, me tocou muito, muito emocionante. A forma como ela dedicou cada página do livro à sua mãe, que a amou primeiro, antes mesmo que ela soubesse o que era o amor. Então ela comparou ali, como eles, né, como dizem, o amor de mãe é o que mais se assemelha ao amor de Deus. Então ela comparou ali, o primeiro, né, quem nos ama em primeiro lugar é Deus, né? Antes mesmo que a gente saiba o que é amor. Mas aqui ela fez essa comparação com a mãe, que a mãe dela amou, né? Permitiu que ela tivesse ali. A mãe dela amou antes dela saber qualquer coisa. E agora ela ensina o amor, né? Para os seus filhos, para todos nós, ela nos ensina. E a gente sabe, começa a entender as nossas mães, né? De verdade, quando realmente a gente é mãe. Né? Não tem, assim, por mais que a gente fala, tenta entender, só quando a gente é mãe mesmo, para poder entender um pouco. Eu vou olhar às vezes aqui para baixo, porque eu fiz essas anotações para eu não perder nenhum detalhe, sabe? Por mais que eu vou tentar, assim, resumir ao máximo, né? É um livro pequeno, mas se a gente for falar tudo, fica grande. Então, ele ganhou meu coração desde da primeira página. É um dos melhores livros que eu li e ele está no meu top 10. E é aquele livro pra você deixar ali na cabeceira da cama, pra você reler direto, para não esquecer. E ele fala tudo, 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 tudo. Embora seja o mínimo que a gente precisa saber. E quando eu terminei de ler, eu fiz um post no Instagram, né? E nos stories eu marquei a autora, ela repostou e eu fiquei muito feliz, pois eu sou muito fã dela. Hoje ela é mãe de 7, né? Como eu disse, ela tá grávida do 7º bebezinho e ela me inspira muito, 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 muito a cuidar da casa, a cuidar principalmente dos filhos, do marido. E aqui ela fala de tudo, desde a mãe, a relação com o esposo, com os filhos. E ela expôs de uma forma tão clara e tão real que tudo no livro faz sentido. Ela retratou como nós mães, ou pelo menos a grande maioria das mães, tem medo. Sim, a gente tem que ser, né? Tem essa vulnerabilidade. Medo de não dar conta de educá-los bem. Eu acho que nenhuma mãe mesmo, não tem, né? Todos têm esse medo. Medo de não ser capaz de sustentá-los como gostaríamos. Medo de sofrer por não saber ser uma boa mãe. E aí vai, né? Vários medos que as mães têm e carregam lá no fundo, que às vezes, né, ninguém nem sonha, né, que a gente tem esses medos, nem sabe. São vários medos. Mas pensar demais no futuro, que não está totalmente sob o nosso controle e em todas as possibilidades de ruína de uma família, calculando quanto custa cada gota de leite e cada fralda, não encorajaria ninguém a constituir família. Então, ela diz isso, se a gente for pensar em todos os detalhes, é como eles dizem, quem pensa demais não arruma filho, porque cada, né, detalhe, cada custo, se você for pensar só nos custos, você não arruma, né? Eu tenho um filho pequeno e se a gente for pensar assim, a gente nunca tá preparada, né? Nunca tá. Muitas pessoas me perguntam, e o segundo, né? Vai ter o segundo? Eu deixo nas mãos de Deus, quando Ele quiser nos enviar, né? A gente nunca tá preparado, mas será muito bem-vindo e será uma bênção de Deus. Assim podemos concluir que quem se casou realmente não pensou nos desafios e não se acovardou diante deles, até mesmo pro casamento. Né? A gente promete ali diante de Deus todos os filhos que Deus nos enviar, mas a gente, mesmo a relação ali entre casal sem os filhos, se a gente for pensar em tudo, né, que cada um pensa de uma maneira, foi educado de uma maneira diferente, se pensar só nos desafios, né, no que pode acontecer, a gente nem casa também. Então, para a mulher viver bem a sua maternidade, ela não poderá olhar seu papel de mãe como uma simples lista de coisas que deve ou não deve fazer.
É preciso encontrar um sentido maior. Amamos o Cristo nos filhos e a nossa recompensa será eterna. Esse é o grande motivo de ser feliz, né, nessa árdua tarefa. E o salário da mãe será pago na eternidade. Olha que frase, gente. Porque as pessoas falam assim, nossa, você está perdendo sua vida, tudo você, né, você está perdendo, você estudou agora para ficar cuidando de filho, de casa, está perdendo, não compensa, quando eles crescerem eles não dão valor e você não ganha nada por isso. Sim, a gente faz por amor, né? Mas não faz pensando em recompensa, a gente se doa por amor, a gente não espera nada em troca, mas a gente vai receber um salário alto que será pago na eternidade. E na própria Bíblia diz em Timóteo que a mulher será salva pela maternidade. Então olha isso, gente, a mulher será salva pela maternidade. Mas não é só ter o filho, né? Envolve tudo, né? Toda a criação, tudo que a gente precisa fazer, né? Para educá-los bem, na fé, né? No caminho certo. As mães precisam saber quão valiosas, necessárias e insubstituíveis elas são. Nenhuma mãe nasce pronta. E não é só uma fase. Ser mãe é para sempre. Fala que para sermos boas mães, antes seremos boas esposas, né? Esse é um assunto assim, né? Que todo mundo fica, meu filho sempre, né, em primeiro lugar após Deus. Mas quem é casado, né, a ordem de prioridades é Deus, o marido e depois os filhos. É difícil, não tô falando para amar mais o marido do que o filho, né? São amores diferentes, mas na nossa ordem de prioridade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é fácil, né? E é claro, quando tá bebezinho precisa mais da gente, mais dedicação, mas isso é uma coisa que eu tento todos os dias. E estou em construção, né? E peço todos os dias a Deus para me mostrar onde eu estou errando, como eu devo melhorar, porque a gente tende a colocar os filhos, né, acima, fazer muito mais por eles, né? E quando a mãe passa pela experiência do parto, especialmente do primeiro filho, ela muda. Nunca mais a gente será a mesma, nunca. Eu sou outra pessoa depois que meu filho nasceu, não tem como. E aquela velha frase clichê, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Na verdade, nasce a família, né? Nasce o pai, nasce a família toda, mas a mãe nunca mais será a mesma. E a gente ainda fica falando, né, assim, que como pode... Parece que a gente não lembra direito como era a vida antes. Parece que era tão sem sentido. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sinto direto. Nossa, eu não consigo me imaginar sem meu filho. E uma mulher, uma mãe, que está muito cansada, ela fica mais irritada. E ela pode parar até de produzir leite. Olha para vocês verem, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Há mudanças hormonais que trazem um peso maior para tudo que ocorre com a mãe no pós-parto. Então aqui eu tô fazendo uma pincelada, tem muita coisa antes, né? Mas assim, para não ficar tão extenso, tá bom? Não desanime, estude, aprenda mais, não se conforme em ser uma mãe mais ou menos. Isso mexeu muito comigo, porque a gente acha assim, tá bom, tô fazendo o suficiente. Não. E não é assim, né? A gente não pode se conformar em ser mais ou menos. Não pense que com pouco esforço se pode alcançar grandes vitórias. Não pense que com pouco esforço pode-se alcançar grandes vitórias. Olha isso. Deus lhe fez mãe para que mereça o céu, para si e para os seus. Dê o seu melhor. E, gente, isso é um tapa na cara da gente, né? Um tapa na cara. Eu anotei, grifei aqui e a gente tem que estar sempre atento a isso. Será que eu tô dando o meu melhor mesmo? Ou só o suficiente? Só aquilo que, tá bom, né? Esteja atenta ao seu filho e não se esqueça de que para se educar o sono do bebê, para ensinar a comer sozinho, não bater no irmão, guardar os brinquedos, usar o banheiro, tudo que você deseja ensinar ao seu filho necessitará de muita paciência.
muita paciência, persistência, constância e propósito. A gente desanima tão fácil, né? Eu falo por mim mesma, às vezes eu começo assim, a ensinar alguma coisa, eu tento, né, ter o máximo de paciência, mas às vezes me falta aquela persistência, constância, eu falo, acho que ainda não tá no momento. E às vezes não é o momento, é eu que tô desanimada, né? Tô cansada, eu falo, depois eu ensino. Mas eles precisam da gente, a gente tem que estar atento a isso. Sempre precisaremos estar atentos ao que os nossos filhos estão fazendo, ao que eles estão ouvindo, ao que eles estão buscando. A ocupação mais importante de uma mãe é o seu filho. E isso também é uma coisa que todos os dias a gente tem que estar atento, porque é tantos a fazer e tantas coisas, e às vezes a gente peca nisso, né? A gente deixa ali os filhos, não de qualquer forma, mas ali, né? Preciso fazer isso e tal. Tô falando para brincar o tempo inteiro, para ficar em cima deles o tempo todo, né? Mas para estar atento mesmo, estar atento, principalmente aí nessas fases, né, que eles precisam mais da gente, né, mais de dedicação da gente. Se não estivermos dispostas a doar os nossos dias para bem educar estes filhos, quem fará isso? Se a gente estando em casa, né, a mãe para educar, para ensinar já é difícil, imagina ela não estar. Trabalhar fora, gente, eu trabalhei aí, é um bom período, não é fácil, a gente fica muito cansado, esgotado, é claro que cada um tem a sua realidade, né, cada família, né, o que funciona melhor, tem muitas mães que às vezes ficam em casa, mas também não né, deixa o filho por ali, não, né, fica em telefone, não se dedicam. Então não é só estar em casa, é estar presente, é ensinar de coração, é pedir a Deus todos os dias que nos auxilie, nos ensine, nos dê sabedoria para bem educar os nossos filhos, ensinar a ele o caminho que ele deve seguir. Não é fácil, nada é fácil, né? Todas as escolhas são difíceis. Escolha o seu difícil, o que é mais importante. E as crianças, elas não são animais a serem adestrados. São almas a serem enobrecidas. A gente tem que ensiná-los. E é Deus quem faz a mãe. E Ele é o maior interessado em que realizemos nossa vocação com excelência. Se eu pudesse, eu queria falar muito mais do livro aqui, só que ia ficar muito extenso. Então, isso é uns pincelados que eu trouxe, né, um pouquinho de cada. Eu nem trouxe aqui da relação todas com o marido, mas, né, pincelando que sejamos uma boa esposa. Ela traz muitos, assim, traz exemplos, traz mais detalhes. Leiam livro, gente, leiam livro, vamos colocar em prática. Eu tento cada dia, mas Deus, o Espírito Santo nos dá sabedoria, que o Espírito Santo venha sobre nós, todas as mães, nos dê sabedoria para bem educar os nossos filhos no caminho da fé, no caminho certo, com paciência, com amor, com persistência, com constância e com propósito, sabendo que tudo que fazemos é para o Senhor, é para Deus, né, que tudo vê, mesmo que ninguém veja, que ninguém reconheça, que ninguém valorize, a gente não faz para as pessoas, a gente faz para Deus, né? Deus que está vendo. Eu falo isso tudo para servir para mim. Mas se te tocou de alguma forma, né, que seja uma frase, uma palavra, né, que Jesus te abençoe, né? Todas as mães aqui, todas as pessoas, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um.